o casamento arranjado e o peso de uma decisão. Eu me chamo Lúcia, e hoje, aos 65 anos, carrego no olhar todas as marcas que o tempo e as escolhas deixaram gravadas em mim. Não era para ter sido assim. Não era para eu ter me casado tão jovem, tão sem amor e tão sem entender o que realmente significava dividir uma vida com alguém. Lembro como se fosse ontem o dia em que minha mãe entrou no quarto, tão pálida e tão cansada, e sussurrou as palavras que iriam mudar para sempre a minha vida. Lúcia, o senhor Antero quer casar contigo e vai ajudar tua família. Não era uma pergunta. Não era uma opção. Não era amor. Era uma sentença. Eu tinha 22 anos e uma família tão pobre que às vezes não tínhamos nem o que pôr no prato. Meu pai, adoentado, não podia mais trabalhar. Minhas irmãs não tinham futuro certo. Não havia para onde correr, não havia para quem pedir ajuda. O senhor Antero era rico, dono de fazendas, conhecido no povoado pela dureza no olhar e pela frieza nas decisões. Não era velho demais para não esperar uma esposa jovem, mas não tão jovem para não parecer assustador para uma moça simples como eu. Não o amava e não o conhecia, mas todos à minha volta diziam que era uma chance única, uma bênção disfarçada para quem não tinha nada. Eu não tive forças para dizer não. Não tive forças para ousar imaginar uma vida diferente. Porque naquela noite, enquanto minha mãe arrumava as últimas coisas para o dia do casamento, enquanto eu olhava para a pequena imagem de Nossa Senhora no canto do quarto e tentava não chorar tão alto para não acordar as irmãs, percebi que não era só uma cerimônia que me esperava, mas uma vida feita de silêncio e renúncias. Não era só um anel no dedo, mas uma corrente invisível amarrando minha alma. O dia chegou tão rápido, tão depressa que mal tive tempo de assimilar o que aquilo significava. O vestido simples, as flores colhidas no quintal, o olhar distante de Antero enquanto o padre nos abençoava. Não era amor. Não era paixão. Não era cumplicidade. Era uma troca, tão clara e tão dura que parecia escrita nas pedras antigas da igreja. A cada sim que eu não queria dizer, era como se uma camada de quem eu era fosse enterrada para sempre. Não sabia quem eu poderia me tornar naquela casa tão grande, tão cheia de segredos e tão marcada pela ausência de calor humano. E assim, debaixo das palmas frias dos convidados e do olhar de uma família aliviada por não precisar mais carregar o peso de uma filha solteira, dei o primeiro passo para uma vida que não era minha, mas sim de todos menos minha. Não poderia imaginar, naquela noite tão quieta e tão escura, que por trás dos corredores e das portas fechadas daquela casa antiga existia uma história tão secreta e tão dolorosa, uma história tão antiga e tão presente que, quando eu a descobrisse, não poderia mais voltar atrás. E foi exatamente naquela noite, no silêncio absoluto após a cerimônia, que percebi pela primeira vez o peso invisível de uma decisão tão simples para quem olha de fora, mas tão arrasadora para quem precisa carregá-la por toda uma vida. Não poderia imaginar que cada detalhe, cada olhar, cada silêncio guardava uma chave para uma revelação tão perturbadora que mudaria para sempre o que eu pensava conhecer. Porque o que me esperava depois daquela noite não era apenas um casamento arranjado, mas uma teia de segredos tão profundos que só poderia começar a se revelar quando uma única carta antiga decidisse abrir todas as feridas que eu tentara apagar. E assim, enquanto a noite caía e eu tentava adormecer sob o peso de uma nova vida, uma pergunta não me saía da cabeça. Quem realmente era o homem com quem eu acabará de me casar? Porque por trás daqueles olhos tão frios, poderia existir uma história tão antiga e tão obscura, tão dolorosa e tão inesperada, que me levaria a descobrir quem eu era de verdade e quem todos à minha volta tentaram esconder por tanto tempo. O dia do casamento e o aviso não dado. A manhã do dia do casamento nasceu tão clara e tão quente que parecia não combinar com o peso que eu carregava no peito. Não era uma festa para celebrar amor, mas para selar um acordo tão antigo e tão amargo que eu mal ousava pronunciar. Enquanto minha mãe ajeitava uma fita simples no vestido de renda que eu mesma costurei, tentava não chorar para não borrar o rosto tão cuidadosamente preparado para parecer uma noiva feliz. Não era felicidade. Não era entusiasmo. Era uma estranha dormência,
uma espécie de rendição para o inevitável. A igreja não era tão grande assim, mas parecia imensa para quem carregava uma culpa invisível e uma vida não escolhida. Os convidados murmuravam coisas boas para quem passava, mas não para mim. Não comigo. Não para quem não teve direito de dizer não. Meu noivo, Antero, esperava no altar com o olhar tão fechado e tão firme que não parecia esperar uma esposa, mas uma assinatura num contrato de posse. Não sorriu quando me viu entrar. Não estendeu a mão quando dei o último passo. Não teve pressa para aliviar minha angústia. A cerimônia seguiu tão mecânica, tão previsível, tão arrumada, tão perfeita para quem olha de fora. Foi quando percebi o olhar de Miguel, irmão mais novo de Antero. Não era só uma troca de olhares desinteressada ou curiosa. Não era só uma conferência rápida para ver quem era a nova dona do nome e da casa. Não. Os olhos de Miguel carregavam uma tempestade antiga, uma raiva tão viva e tão crua que parecia não caber no silêncio daquela igreja antiga. Não era raiva de mim. Não poderia ser. Não nos conhecíamos antes. Não era só desprezo. Não era só rancor gratuito. Não era só a indiferença de quem não queria me receber naquela família. Parecia aviso. Enquanto eu colocava a aliança no dedo de Antero e ouvia a sentença solene do sacerdote, uma única imagem não saía da minha cabeça: a maneira como Miguel cerrou os punhos quando nos beijamos por obrigação. Não era só uma simples reação de desagrado. Não era só a frieza de quem não gosta de mudanças. Havia uma história não contada por trás daqueles olhos tão escuros e tão intensos. Um passado tão marcado que poderia lançar uma sombra permanente não só naquela cerimônia, mas em todos os dias que viriam depois dela. Naquele dia, enquanto eu tentava não tropeçar no vestido simples e não perder a compostura sob a luz baixa dos vitrais, não podia imaginar que Miguel não era só uma presença menor naquela família cheia de regras não ditas. Não poderia imaginar que, anos depois, seriam as palavras não ditas por ele naquela noite que dariam o tom a uma revelação tão dolorosa que eu não conseguiria apagar jamais. Porque por trás do olhar tão carregado de Miguel, não havia só rancor, mas uma culpa antiga, tão antiga e tão viva que poderia consumir não só a mim e a Antero, mas todas as peças tão cuidadosamente colocadas no tabuleiro daquelas relações tão frágeis. E assim, enquanto as últimas palmas soavam e eu tentava sobreviver ao peso invisível do vestido e do nome que acabará de ganhar, uma única certeza parecia pulsar no silêncio do altar. Esta não era só uma união entre duas famílias. Não era só uma troca de promessas para garantir um futuro simples e previsível. Não, esta era a primeira linha de uma história tão antiga e tão marcada por segredos tão profundos que eu só poderia começar a desvendá-la muitos anos depois, quando uma única carta antiga resolvesse rasgar todas as aparências e revelar quem realmente era cada rosto presente naquela noite. Porque por trás de cada sorriso forçado, cada cumprimento frio e cada olhar não correspondido, escondia-se uma única pergunta que me perseguiria por anos e cuja resposta poderia destruir todas as certezas que eu pensava ter. Os primeiros anos e as marcas invisíveis. A casa de Antero era tão grande que parecia não ter canto para a felicidade. Não era uma casa feita para abrigar amor, mas para guardar segredos tão antigos que pareciam entranhados nas vigas e nas pedras das paredes. Nos primeiros dias, eu andava por aqueles corredores largos como quem tenta não despertar fantasmas adormecidos. Não conhecia as regras não ditas daquela casa, mas percebia no silêncio dos empregados e nos olhares rápidos e tensos trocados entre eles que ali não era só uma residência, era uma prisão feita de sussurros e medo. Antero não era violento comigo, mas tão fechado e tão distante que parecia não pertencer ao presente. Não dormíamos no mesmo quarto. Não dividíamos mais que algumas palavras à mesa, não partilhávamos sonhos ou esperanças. Nos corredores escuros, por vezes eu o via parado, imóvel, como quem tenta escutar uma voz antiga que não poderia mais responder. Não era amor, não era paixão, não era carinho, era uma distância tão profunda e tão definida que parecia feita para não ser atravessada. Mas não era só Antero que parecia carregar um peso invisível. Miguel,
o irmão mais novo, evitava minha presença com uma energia tão forte que parecia não conseguir respirar no mesmo ambiente que eu. Não trocava uma palavra comigo, não aceitava um cumprimento sequer. Não era simples antipatia, era dor antiga, tão antiga que parecia não ter nome. À noite, quando todos se retiravam para suas alas da casa, eu ficava no canto do quarto ouvindo o eco dos passos de Miguel no corredor. Não era só uma caminhada. Não era só uma noite sem descanso. Não era só uma inquietude de quem não dormia. Parecia uma sentença antiga, arrastada noite após noite, tão viva que eu podia senti-la do outro lado da parede. E assim passaram-se os primeiros anos, dias tão iguais e tão vazios que pareciam não acontecer de verdade. Não era só uma vida sem amor, era uma vida feita de sombras, olhares não correspondidos e uma atmosfera tão densa que poderia sufocar quem ousasse tentar entendê-la. Não havia sorrisos sinceros naquela casa, não havia portas abertas para uma conversa honesta, não havia uma única noite de descanso absoluto. Havia apenas uma camada invisível de memórias não ditas e uma tristeza tão antiga que parecia não permitir a chegada de nenhum raio de sol. Foi numa noite tão simples, tão igual a todas as outras, que tudo começou a mudar. Não foi uma briga, não foi uma palavra dura, não foi uma revelação feita às pressas, mas uma simples descoberta, tão pequena e tão forte que poderia destruir todas as coisas tão cuidadosamente mantidas no silêncio por tanto tempo. Porque naquela noite, enquanto arrumava uma antiga comoda de cedro no canto do quarto, uma gaveta emperrada acabou cedendo sob minhas mãos e revelou não uma carta, não uma foto, mas uma chave tão antiga e tão misteriosa que poderia abrir todas as portas que tentaram, por anos e anos, permanecer fechadas. E assim, com uma única chave nas mãos, tão antiga e tão cheia de marcas do tempo, percebi pela primeira vez que todos os segredos guardados naquela casa não poderiam mais permanecer enterrados para sempre. Porque naquela noite tão quieta e tão escura, enquanto o corredor ficava cada vez mais frio e uma única lágrima escorria pelo rosto marcado de uma noiva sem amor, eu soube que o próximo passo não poderia mais ser evitado. Soube que, por trás daquela fechadura antiga, poderia existir uma única revelação tão poderosa e tão dolorosa que não só explicaria todos os silêncios e todas as marcas invisíveis, mas poderia mudar para sempre quem eu era e quem todos pensavam conhecer naquela família tão cheia de segredos não revelados. O dia em que Miguel revelou o passado. Eu não conseguia tirar a chave das mãos. Parecia tão antiga, tão marcada pela ferrugem e tão leve, mas tão pesada de significado, tão cheia de promessas não ditas. Não tive coragem de usá-la naquela noite. Não tive forças para forçar uma porta ou abrir uma gaveta proibida. Não naquela noite. Não tão depressa. Não tão sozinha. Então aguardei no bolso do vestido e tentei adormecer sob o peso invisível de uma história que não era só minha, mas tão antiga e tão presente que parecia pulsar nas paredes daquela casa. Foi numa noite de tempestade, uma noite tão escura e tão sufocante que parecia feita sob encomenda para revelar todas as verdades guardadas por anos, que Miguel apareceu. Não bateu à porta, não pediu licença para entrar. Simplesmente entrou no quarto, molhado, exausto, com olhos tão vermelhos e tão perdidos que não pareciam pertencer a um simples irmão de marido. Não era só raiva, era desespero. Não era só amargura, era culpa. Não era só tristeza, era uma prisão antiga, tão antiga e tão dura que parecia não permitir uma única respiração aliviada. Miguel não esperou para falar. Não esperou para pedir permissão. Não esperou para ponderar as próprias palavras. Vomitou todas as verdades numa corrente tão forte e tão cortante que parecia rasgar não só a noite, mas todos os anos de silêncio que nos trouxeram até ali. Não era só uma revelação, era uma confissão feita por quem não suportava mais carregar o peso invisível que marcava cada canto daquela casa antiga. Ele contou que Antero não era quem eu pensava. Não era só um homem marcado pela vida e pela solidão. Não era só um fazendeiro amargurado por perdas antigas ou por uma infância dura.
Antero carregava nas costas não só uma herança de pedras e terra, mas uma herança de sangue e desonra tão antiga que parecia não pertencer ao presente, mas assombrava cada canto do presente assim mesmo. Miguel não gritou quando contou. Não pediu perdão quando revelou o que não poderia mais calar. Não teve forças para ir embora depois de despejar todas as palavras não ditas por tanto tempo. Eu não consegui responder. Não podia responder. Não podia chorar. Não podia gritar. Não podia nem mesmo imaginar que todas as peças tão soltas daquela vida tão sem amor e tão cheia de silêncio poderiam se unir tão de repente para formar uma imagem tão clara e tão assustadora. Não podia imaginar que todas as coisas não ditas por tanto tempo poderiam tomar uma única noite e destruir todas as certezas tão precárias nas quais tentei construir. Miguel não pediu para eu perdoá-lo. Não pediu para eu aceitá-lo. Não pediu para eu não revelar a ninguém o que acabará de dizer, porque não era só uma revelação para mim, era uma sentença para todos nós. Porque naquela noite tão escura e tão marcada pela chuva e pelo cheiro de terra molhada, Miguel não me contou só quem era Antero, mas quem eu poderia ter sido todos aqueles anos e não percebi. Não contou só quem era o irmão tão calado e tão fechado, mas quem eu poderia ter sido para uma família tão marcada por segredos tão profundos que pareciam não permitir uma única lágrima de alívio. Ele saiu tão rápido quanto entrou. Não olhou para trás. Não esperou uma resposta. Não pediu perdão. Não pediu compreensão. Não pediu nada, porque não era para pedir. Não era para receber. Não era para esperar. Não era para apagar. Porque não era uma noite para fechar portas, mas para abri-las, todas ao mesmo tempo, todas tão antigas e tão rangentes que poderiam não suportar a pressão tão antiga e tão viva. Não era para dormir naquela noite. Não era para esquecer no dia seguinte. Não era para continuar sendo quem eu pensava que era antes daquela noite. E assim, com uma única revelação tão antiga e tão presente, tão dura e tão clara, tão viva e tão dolorosa, percebi que todas as respostas para todas as perguntas tão não ditas por tanto tempo poderiam estar tão próximas que bastaria uma única chave antiga para abrir todas as portas e revelar todas as marcas tão escondidas naquela casa tão cheia de silêncio e tão cheia de sombras. Porque depois daquela noite, depois das palavras tão amargas de Miguel, não poderia mais existir volta para quem eu era antes, e para quem todos pensavam que eu poderia continuar sendo depois dela. O segredo guardado numa foto amarelada. A noite não teve descanso depois que Miguel saiu do quarto. Não era só uma noite de tempestade, mas uma noite de revelações tão profundas que parecia não permitir que o dia seguinte nascesse igual. Não fechei os olhos por um segundo. Não soltei a chave antiga por nenhum instante. Não consegui tirar do peito o peso das últimas palavras de Miguel. Não era só uma confissão. Não era só uma memória antiga. Não era só uma acusação feita às pressas para aliviar uma culpa tão antiga e tão presente. Não, era uma sentença para quem tentava viver à margem da própria história. Assim que o sol nasceu, tão pálido e tão frágil por entre as nuvens carregadas, eu me levantei e voltei à antiga cômoda de cedro no canto do quarto. Não era uma simples cômoda, era uma testemunha antiga e calada de todas as coisas que aconteceram naquela casa tão marcada pela ausência e pela solidão. A chave antiga parecia feita para aquela fechadura tão pequena e tão esquecida. Não precisei forçar. Não precisei tentar uma segunda vez. Um leve estalo e a gaveta antiga cedeu, revelando uma pequena caixa de metal tão antiga e tão escura que parecia não pertencer àquele lugar. A caixa não tinha cadeado, não tinha corrente, não tinha marca visível de pertencer a quem quer que fosse, mas, ao abri-la, percebi que não era dela mesma o peso tão forte que carregava. Não era o metal, não era a ferrugem. Não era o pó tão antigo que parecia guardá-la por tanto tempo. Não, era o que repousava dentro dela. Um envelope amarelado, tão frágil e tão marcado pelo tempo que parecia não suportar uma simples respiração. Não era só uma carta antiga, era uma vida guardada ali.
Não era só uma fotografia, era uma prova tão viva e tão clara que poderia destruir todas as certezas tão frágeis que tentavam sobreviver no silêncio daquela casa tão cheia de segredos não revelados. A foto caiu quando abri o envelope. Não caiu no chão. Não caiu tão distante que não pudesse apanhá-la. Não, caiu tão perto, tão clara, tão presente que parecia feita para ser descoberta exatamente naquele dia e naquela hora. Não era só uma imagem antiga e desbotada. Não era só uma jovem sorridente num vestido tão simples e tão claro. Não era só uma lembrança de outro tempo, de outra vida. Não, era uma imagem tão clara e tão viva de uma mulher tão parecida comigo que parecia não permitir dúvidas. Não era só uma foto perdida no tempo, era uma prova tão antiga e tão presente que poderia unir todas as peças tão soltas e tão espalhadas, tão esquecidas e tão ocultas. Havia uma data escrita no canto da foto e um nome tão simples e tão direto no verso que parecia não permitir uma segunda interpretação. Não era só uma assinatura. Não era só uma anotação feita às pressas para não esquecer quem era quem. Não. Era uma prova tão clara e tão antiga que poderia não só revelar quem eu era de verdade, mas quem todas as mulheres daquela casa tão cheia de mistérios poderiam ter sido antes de mim. Não era só uma coincidência tão simples para ser descartada, mas uma sentença tão clara e tão direta que poderia não só abrir todas as portas tão antigas e tão fechadas, mas escancarar todas as feridas tão escondidas e tão enterradas. E assim, enquanto eu tentava não desabar sob o peso tão antigo e tão presente do que acabará de descobrir, uma única pergunta não saía da minha cabeça. Quem realmente era a mulher naquela foto tão parecida comigo? Qual era a ligação tão antiga e tão viva entre nós duas? Qual era a linha tão fina e tão invisível que poderia unir todas as respostas tão guardadas por tanto tempo e tão escondidas por todos naquela casa tão cheia de segredos tão profundos? Porque naquela manhã tão clara e tão dolorosa, percebi que todas as respostas não seriam encontradas nas palavras tão amargas de Miguel, mas naquela foto tão antiga e tão viva, tão clara e tão presente, tão marcada e tão reveladora, tão esquecida e tão inevitavelmente minha. O segredo guardado numa foto amarelada. A madrugada parecia não ter fim. Depois que Miguel saiu, a casa mergulhou em um silêncio tão denso, tão pesado, que o som da chuva lá fora era quase um alívio. Eu não conseguia pregar os olhos, não conseguia respirar fundo, não conseguia afastar o eco das palavras de Miguel da minha cabeça. As paredes da casa, antes frias e distantes, agora pareciam se fechar sobre mim, como se soubessem que o que fora dito naquela noite não poderia mais ser desfeito. Eu precisava de respostas. Precisava entender o que estava por trás dos olhares vazios de Antero, das palavras engolidas pela metade, das portas trancadas e das conversas sussurradas pelos cantos. E, acima de tudo, precisava entender por que Miguel carregava tanta culpa no olhar. A chave, esquecida no bolso do vestido, parecia queimar minha pele. Como se me chamasse, como se gritasse para ser usada. Levantei-me, com o coração batendo tão forte que quase não conseguia ouvir meus próprios passos. Atravessei o corredor até o velho escritório de Antero, aquele que ele sempre mantinha trancado, aquele que era proibido a qualquer um, até mesmo a mim. A chave entrou na fechadura com um estalo seco, como se aquele momento fosse aguardado havia anos. As dobradiças rangiam como se protestassem contra minha ousadia, e ali, naquele cômodo carregado do cheiro de couro antigo e de papéis envelhecidos, encontrei a primeira peça do quebra-cabeça que começava a se formar em minha mente. Sobre a escrivaninha, debaixo de uma pilha de documentos antigos, estava uma foto. Uma foto amarelada, de bordas gastas pelo tempo, com uma imagem que fez meu sangue gelar. Era o retrato de uma jovem com traços tão familiares, tão próximos aos meus, que por um momento pensei estar olhando para o espelho. Os mesmos olhos fundos e curiosos, o mesmo formato do rosto, o mesmo sorriso tímido e contido. No verso da foto, um nome rabiscado com uma letra apressada, Isabel. E uma data, 25 anos antes do meu casamento. Como aquilo era possível? Quem era Isabel?
Quem era aquela mulher que parecia ser minha própria imagem refletida no passado? A cada detalhe que meus olhos captavam, o peso do segredo aumentava. Aquele retrato não era apenas uma recordação antiga de Antero. Não era só um pedaço de papel esquecido no tempo. Era um elo perdido de uma história que eu nunca soube que existia. Naquela foto havia mais do que uma mulher desconhecida. Havia um passado que alguém tentou apagar, esconder, enterrar sob camadas de silêncio e mentiras. Mas o que aquela jovem representava? E por que Antero guardava aquela foto com tanto zelo, escondida de todos os olhos, como se fosse uma relíquia perigosa demais para ser descoberta? Sentei-me na velha cadeira do escritório, com a foto entre as mãos trêmulas, e pela primeira vez senti que o que Miguel dissera naquela noite era apenas a ponta de um iceberg imenso, profundo e sombrio. Um segredo tão bem guardado que, ao ser desenterrado, poderia mudar tudo o que eu sabia sobre o homem com quem me casei e sobre a mim mesma. Porque agora, diante daquele rosto tão semelhante ao meu, eu já não sabia mais quem eu era. E mais ainda, já não sabia quem poderia estar disposto a tudo para manter aquele segredo enterrado para sempre. Enquanto o vento uivava do lado de fora, carregando a tempestade noite adentro, eu sabia que o próximo passo seria inevitável. Porque aquela foto, aquela mulher, aquele nome eram só o começo de uma verdade que eu jamais poderia imaginar. E que, quando viesse à tona, poderia arrastar junto tudo o que eu pensei ser sólido na minha vida. Tudo o que me restava agora era encontrar a próxima peça desse passado enterrado e descobrir quem mais conhecia a história por trás daquele olhar que, há décadas, parecia me esperar para finalmente ser desvendado. O encontro com uma mulher misteriosa. Passaram-se dias depois daquela noite e eu não conseguia tirar a imagem de Isabel da cabeça. Não era só uma fotografia antiga. Não era só uma coincidência de traços, era uma presença tão viva e tão forte que parecia acompanhar cada passo que eu dava naquela casa antiga. Não podia mais continuar assim, não podia mais simplesmente não saber quem era aquela mulher e porque seu rosto parecia tão marcado no passado que assombrava o presente. Antero não falava comigo, não mencionava o nome dela, não ousava lançar uma única pista para aliviar a minha inquietação. O silêncio era tão absoluto e tão sufocante que parecia não restar outra opção a não ser ir atrás de respostas por mim mesma. Foi numa tarde cinzenta, quando uma chuva leve batia contra as janelas e deixava as pedras do pátio escorregadias, que uma batida firme e tão decidida ecoou pela casa. Não esperava visitas, não esperava nenhuma notícia ou aviso, mas, ao abrir a porta, dei de cara com uma mulher tão misteriosa e tão marcada pelo tempo que parecia não pertencer àquele dia, mas a uma memória antiga presa no passado. Não disse seu nome. Não pediu licença para entrar. Não perguntou quem eu era. Simplesmente estendeu uma carta amarelada, tão antiga e tão frágil, que parecia desmanchar entre seus dedos. Não sorriu, não teve pressa para explicar, não pediu para justificar sua chegada. Sua única frase antes de virar as costas e ir embora foi tão clara e tão dura que parecia não permitir uma segunda chance para perguntas. Você não sabe quem realmente é. Aquelas palavras ficaram cravadas no ar enquanto eu olhava para o envelope nas minhas mãos. Não era uma carta simples. Não era só mais uma prova antiga perdida no tempo. Não era só mais uma linha solta de uma história tão cheia de nós. Era uma sentença tão clara e tão direta que parecia não permitir escapatória. Não tive forças para abrir o envelope naquela hora. Não tive forças para desdobrar aquelas páginas tão amareladas e tão frágeis sem imaginar que poderia não suportar o peso do que poderia ler. Porque não era só uma carta antiga, era uma chave tão antiga e tão poderosa que poderia abrir todas as portas tão trancadas desta casa tão cheia de segredos. Fechei a porta e voltei para o silêncio do corredor. Não era só uma noite quente e chuvosa, não era só uma visita tão misteriosa e tão cheia de significado. Não era só uma simples coincidência. Não era só uma assinatura antiga numa fotografia amarelada. Não era só uma mulher tão parecida comigo e tão esquecida no tempo. Não, era a linha invisível que poderia unir todas as peças tão soltas dessa história tão antiga e tão presente.
Porque naquela noite tão escura e tão sufocada, com uma carta tão antiga nas mãos e uma dúvida tão viva no peito, eu percebi que não poderia mais esperar. Não poderia mais desviar o olhar do que tanto tentaram enterrar. Não poderia mais viver como quem não sabe quem realmente é e quem poderia estar tão perto de revelar todas as verdades tão escondidas. Porque depois daquela noite, depois daquela visita tão misteriosa e tão definida por uma única sentença tão clara, não poderia mais existir retorno. Não poderia mais existir silêncio para quem tão de perto conhecia todas as respostas tão amargas para todas as perguntas tão não ditas. Porque, depois daquela noite tão escura e tão reveladora, abrir aquela carta não era mais uma opção, era a única maneira de não continuar presa para sempre a uma história tão antiga e tão marcada por segredos tão profundos que poderiam mudar todas as coisas para sempre. O dia em que percebi quem era a dona da foto. Os dias que se seguiram ao encontro com aquela mulher misteriosa foram os mais longos da minha vida. A carta que ela deixou parecia queimar entre os meus dedos, como se fosse feita de brasas e não de papel amarelado e frágil. Eu a guardei na cômoda, no mesmo lugar onde tinha encontrado a chave antiga e a foto que tanto me assombrava. Mas era como se ela gritasse dali de dentro, pedindo para ser aberta, para revelar o que por tanto tempo foi escondido de mim. E, mesmo tentando evitar, o peso da curiosidade e da angústia crescia dentro de mim a cada segundo, até o momento em que já não pude mais resistir. Naquela manhã, o sol mal iluminava o quarto, e o ar parecia tão pesado que até as paredes da casa pareciam estar me observando, à espera do que eu faria. Minhas mãos tremiam quando peguei a carta. O papel estava macio, gasto, e o cheiro de coisa antiga me transportava para um passado que eu nem sabia que me pertencia. Abri devagar, com medo do que estava por vir, e comecei a ler as primeiras palavras, tão carregadas de dor e confissão que parecia ouvir a voz da autora ecoando pela casa. E ali, entre as linhas tortas e as palavras marcadas por lágrimas secas, a verdade começou a se revelar. A mulher da foto não era uma estranha. Não era uma mulher perdida no tempo, uma lembrança de outra família, de outra história. Não. A mulher da foto era parte do meu próprio sangue, da minha origem, daquilo que me negaram por todos aqueles anos. A carta era assinada por ela, pela mulher que me deu à luz. E o mais cruel, não era um nome que eu conhecia. Não era o nome da mulher que me criou. Não era o nome da mãe que me embalou na infância. Era outro. Um nome esquecido, silenciado, arrancado das memórias para que eu jamais soubesse de onde vim de verdade. Ali, diante dos meus olhos, as datas se encaixavam, as pistas se alinhavam, e tudo que antes parecia apenas um amontoado de coincidências se transformava numa verdade impossível de ser ignorada. O casamento com Antero não foi apenas um acordo para salvar minha família da pobreza. Foi uma peça de um jogo muito maior, um jogo de silêncios, de dores escondidas e de segredos enterrados tão fundo que quase não vieram à tona. A mulher da foto, aquela que eu tanto tentava esquecer, era a chave de tudo. Era ela que unia os pontos entre o que eu acreditava ser e o que de fato eu era. E enquanto segurava aquela carta, enquanto as palavras dançavam diante dos meus olhos marejados, percebi que o que me aguardava dali em diante não era apenas a dor de descobrir o passado. Era o peso de decidir o que fazer com essa verdade. Porque agora que eu sabia quem era a mulher da foto, agora que eu entendia a dimensão de tudo aquilo, não havia mais como voltar atrás. Não havia mais como fingir que nada tinha mudado. Não havia mais como viver como antes. E, pior, não havia mais como confiar nas mesmas pessoas, olhar nos mesmos olhos, pisar nos mesmos cômodos sem sentir o eco daquela verdade pulsando em cada parede daquela casa. Eu sabia que a próxima decisão seria a mais difícil da minha vida, porque o que eu faria com aquela verdade poderia mudar tudo. Poderia libertar ou destruir. Poderia curar ou abrir feridas ainda mais profundas. E foi naquele instante, com a carta nas mãos e o coração em pedaços, que compreendi. O pior ainda estava por vir. Porque o que havia do outro lado da porta trancada,
o que se escondia por trás da chave antiga que eu guardava como um tesouro maldito, poderia não apenas confirmar tudo o que eu lera, poderia revelar segredos ainda mais escuros, capazes de transformar para sempre o destino de todos nós. A noite em que tudo poderia mudar para sempre. Eu passei o dia inteiro sem conseguir tirar aquela foto amarelada das mãos. Não comi, não dormi, não falei com ninguém. Não ousava descer para o salão principal, não ousava abrir as janelas para a luz do dia. Porque naquela noite tão escura e tão cheia de silêncio, enquanto todos dormiam e a casa parecia não ousar sequer respirar, eu percebi que não poderia mais adiar a decisão que crescia no peito como uma tempestade antiga. Não poderia mais viver sob o peso de uma história tão cheia de segredos não ditos, tão marcada por mentiras e omissões tão profundas que poderiam destruir não só quem eu era, mas quem todos pensavam que eu fosse. Eu tinha nas mãos a chave antiga, tão leve e tão pesada ao mesmo tempo. Não era só uma chave para abrir uma gaveta esquecida ou uma porta antiga, era uma chave para abrir a única memória que poderia revelar todas as verdades enterradas sob anos e anos de silêncio. Não era só uma foto amarelada ou uma carta perdida, era uma sentença tão clara e tão dura para todas as coisas que eu pensei conhecer e para todas as coisas que eu poderia jamais recuperar depois dela. A cada passo no corredor escuro, enquanto as tábuas gemiam sob o peso do medo e da curiosidade misturados, eu percebia que não poderia mais voltar atrás. Não poderia simplesmente guardar a chave e continuar como se nada tivesse acontecido. Não poderia simplesmente amassar a foto e lançar no fogo todas as dúvidas tão dolorosamente acesas naquela noite tão carregada de mistério. Porque não era só uma decisão pessoal. Era uma decisão que poderia mudar todas as relações, todas as alianças e todas as promessas tão cuidadosamente cultivadas sob o nome daquela família tão marcada. E assim, quando finalmente parei diante da última porta do corredor, tão antiga e tão marcada por arranhões e arranhões tão profundos que pareciam gritar suas próprias histórias, percebi que não poderia mais simplesmente esperar. Não poderia mais simplesmente continuar a viver sob uma mentira tão antiga e tão presente. Não poderia mais simplesmente não abrir aquela última fronteira, não conhecer o que poderia me esperar do outro lado. Eu não sabia o que poderia acontecer depois de abrir aquela porta tão antiga e tão cheia de memórias não ditas. Não sabia quem poderia não me perdoar depois daquela noite tão escura e tão cheia de promessas tão dolorosas. Não sabia quem poderia não sobreviver àquilo que poderia acontecer quando todas as peças do passado finalmente encontrassem seu lugar. Não sabia quem poderia não suportar a luz tão clara e tão dura de uma única revelação tão antiga e tão viva que poderia destruir todas as fronteiras tão cuidadosamente desenhadas entre quem eu era e quem poderia jamais voltar a ser. E assim, com a respiração presa e a chave antiga tão firme nas mãos tão trêmulas, percebi que todas as escolhas tão amargas e tão cruciais não poderiam mais esperar pela manhã seguinte. Porque não era só uma noite tão escura e tão cheia de promessas tão dolorosas, era a noite em que todas as coisas tão enterradas tão fundo poderiam finalmente encontrar seu caminho para a superfície. Porque não era só uma chave antiga, era a única chance de transformar todas as cicatrizes tão antigas e tão invisíveis numa nova história tão viva e tão presente que poderia mudar para sempre quem eu era e quem todos poderiam jamais reconhecer depois dela. Quando o passado enfim se revelou. A chave girou na fechadura com um estalo seco, como se até ela soubesse que aquele momento era o ponto final de uma história escrita há décadas, em silêncio, nas sombras daquela casa. A porta antiga se abriu devagar, rangendo, como um lamento que o tempo guardou para aquele instante. A luz da manhã invadiu o cômodo esquecido, revelando um quarto intacto, como se alguém o tivesse deixado no dia anterior e não 20 anos atrás. Sobre a cama de ferro, uma colcha bordada, empoeirada, mas inteira. Nas paredes, retratos antigos, entre eles o mesmo rosto da foto amarelada que tanto me assombrou. E ali, ao lado da janela aberta, repousava um diário. Um diário que parecia ter esperado todo esse tempo para que eu tivesse coragem de lê-lo. Sentei na beira da cama e folheei aquelas páginas com as mãos trêmulas. Cada palavra, cada linha, era uma confissão da mulher da foto, minha irmã,
que eu jamais soubera existir. Filha de um amor proibido de meu pai antes do casamento com minha mãe. Uma filha renegada, escondida da família, que viveu confinada naquele quarto até que um dia fugiu, grávida. E naquele instante, todas as peças se encaixaram. A carta, a foto, a mulher misteriosa que viera me entregar a verdade, ela era filha daquela irmã esquecida. Ela era minha sobrinha. Minha filha, ao descobrir essa verdade escondida nos sussurros da casa, não suportou. Aos 17 anos, fugiu não por rebeldia, mas porque ouvirá, por acaso, as conversas abafadas sobre o passado da família. Cresceu atormentada, achando que também era fruto de uma mentira, de um amor proibido. Por 2 décadas, carreguei a culpa de tê-la perdido. Agora, com a verdade revelada, eu só podia desejar uma coisa: encontrá-la. Precisava dizer que ela nunca fora uma sombra do passado, que nunca precisou ter medo do próprio sangue. E foi com o coração cheio de esperança, depois de 20 anos de dor, que decidi: eu encontraria minha filha. Porque a verdade finalmente havia libertado o passado, e agora só restava reconstruir o futuro. E se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir que a verdade, por mais dura que seja, sempre liberta. Ative o sininho para não perder as próximas histórias que vão emocionar e fazer refletir.